Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de explicar como eu vejo a filosofia e também falar um pouco sobre o que você pode esperar nesse canal no YouTube. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar sobre filosofia e conhecimento em geral é que as áreas do conhecimento, como física, química, biologia e tal, são divisões que a gente faz para organizar nossa vida profissional e as nossas instituições de ensino. Mas essas divisões não dizem respeito ao próprio mundo ou aos problemas que o mundo nos apresenta, certo? Então, no âmbito da profissionalização, a especialização é benéfica porque assim a gente organiza melhor o nosso trabalho. Então você sabe que tem um cirurgião, você sabe que tem um engenheiro e assim por diante. Só que no âmbito do conhecimento, no âmbito do entendimento da realidade, na verdade a gente se beneficia muito mais conforme a gente integra as áreas do conhecimento e conforme a gente evita essas divisões no fundo. Quanto mais integrado ao nosso entendimento e quanto mais essas áreas do conhecimento diferente contribuem para ele, maior é a nossa compreensão da realidade. Então a gente não pode confundir o âmbito da especialização e da vida do trabalho com o âmbito do entendimento da realidade. Porque muitas vezes a gente cai na ilusão de achar que a especialização faz com que a gente entenda melhor como a realidade funciona. E um dos erros resultantes disso é que muita gente acredita que a filosofia é algo que diz respeito estritamente à área acadêmica da filosofia. Mas, como eu já disse, essa é uma confusão. Então, a filosofia, no sentido mais essencial, ela é algo que nasceu com o ser humano, porque ela diz respeito à nossa capacidade e talvez até necessidade, eu diria, de viver as nossas experiências a partir do sentido do mundo e a partir do sentido que a gente dá para o mundo. Então, o ser humano tem uma qualidade diferente dos outros animais que, por exemplo, todos os animais fazem a maioria do que a gente faz. Mesmo que eles tenham talvez uma complexidade emocional menor, mesmo que eles tenham uma complexidade lógica menor, eles têm todos esses atributos. Então, mesmo no nível lógico, você tem espécies como os corvos e os gorilas que têm raciocínio lógico e conseguem resolver problemas lógicos em experimentos e tal, que têm linguagem de sinais, né? Que linguagem de sinal naturalmente corresponde à lógica. Mas o ser humano tem algo especial que é que, no fundo, a gente vive a experiência da vida a partir do sentido que a gente dá, mesmo que nem sempre a gente perceba isso. Por exemplo, você pode acreditar que o que fez um dia seu ser bom é o fato de que você foi num rodízio de um tipo de comida que você gosta muito e você comeu muita comida boa e, enfim, que você teve esse prazer material e isso fez o seu dia ser bom. Mas pensa comigo. Se você comer só por sobrevivência, de maneira nenhuma isso te dá uma sensação de satisfação, certo? Porque é só por sobrevivência, você está só se aliviando de uma necessidade. E se você comesse só pelo prazer físico também, o prazer físico tem uma natureza cíclica, que você come, por exemplo, muito no rodízio, só que depois a sua digestão também vai ser mais difícil. Então, o prazer que você tem no momento da comida depois vai ser um desprazer na forma como essa comida vai ser processada dentro de você, certo? Então, o prazer e o desprazer, eles têm uma natureza cíclica. E também, mesmo que um prazer não leve diretamente a um desprazer, se num momento você teve um grande prazer, mas em outro momento esse prazer não está disponível, então você tem meio que uma queda de energia, certo? Que gera um sofrimento por si só. Não porque agora você está sofrendo, mas porque antes você esteve num estado melhor. E isso gera um sofrimento aqui. Então, não é também pela busca do prazer em si que a gente encontra satisfação. O que faz com que os prazeres materiais nos deem satisfação é aquilo que o Nietzsche, meu filósofo favorito, eu posso dizer assim, chamou de vontade de potência. Para Nietzsche, a vida, ela não é um exercício de sobrevivência, mas ela é um exercício de constante busca por expansão da nossa vitalidade e da nossa influência sobre a vida. Então, o que Nietzsche chama de expandir a sua vontade de potência é quando você sente que você superou uma barreira. Que antes tinha uma barreira, alguma coisa que você não conseguia fazer, alguma coisa que você não se permitia, alguma energia vital que você não tinha, e agora você superou isso, e agora você tem, e agora você pode.
Então, no fundo, o que faz com que a gente procure tantos prazeres materiais como forma de satisfação é a nossa busca por aumentar a nossa vontade de potência. E quando, vamos supor, você vai num rodízio comer muita comida que você gosta. Se você faz isso, por exemplo, celebrando uma ocasião boa, ou porque antes você não se permitia fazer isso e agora você se permite, ou então você vai fazer isso com uma pessoa que você gosta muito, então você está compartilhando aquilo com o outro, aquilo ganha um sentido na sua existência. Não é a própria coisa material que dá a satisfação, é o sentido e a sua experiência do sentido. Por isso que Sócrates diz que a vida ela não merece ser vivida sem exame. Ela não merece ser vivida sem a investigação, sem o autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que dá o sentido de tudo para a sua vida. Se você só viveu, só passou por aqui, então que diferença fez você passar ou não passar? Agora, se você se transformou, se você se conheceu, se você aprendeu, então a sua experiência na vida aqui teve um sentido. Igualmente, no Kulanarva Tantra, Shiva diz que todos os seres, todos os animais dormem, copulam, se alimentam, se preservam, só que o ser humano tem a capacidade de conhecer, de buscar o sentido das coisas. E se você abandona essa capacidade, para ele você é só um bicho, você é só uma besta, você é um animal que abandonou o que te faz humano de fato. E eu acrescentaria a isso que mesmo que você não se preocupe em analisar como você constrói o sentido das coisas, como você cria o sentido da vida, esse sentido da vida vai ser criado por você de alguma forma. Vai ser criado, por exemplo, no mundo do trabalho. Então, se você não tomar decisões na sua consciência, essas decisões vão ser tomadas de um jeito ou de outro, seja por acidente, seja por forças sociais e assim por diante. Então, melhor que seja uma decisão sua, não? Então, a filosofia, como vocês podem ver, não é uma coisa que está só no campo de quem leu certos autores ou estudou de um certo jeito. A filosofia está na arte, está na literatura, está nos momentos que você aprende alguma coisa profunda sobre a vida. A filosofia é algo que faz parte de todo mundo. Então, eu não acredito muito nessa definição, dessa divisão entre filósofos e não filósofos. No fundo, isso parte da forma como a gente trata o meio acadêmico, como se ele definisse completamente o que pode ou não pode ser filosofia. E aí que a gente entra, então, na questão do meio acadêmico. Porque, assim, se vocês observarem por aí em vários canais na internet, pessoas vão dizer para vocês que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, certo? Mas vamos examinar essa afirmação. Dizem que a filosofia nasceu na Grécia Antiga porque um sujeito chamado Tales de Mileto, considerado o primeiro grande filósofo, ele acreditava que o mundo era formado por água, que água era a essência de todas as coisas. E água sendo a essência de todas as coisas, ele começou a analisar todos os aspectos da vida como se tivessem uma relação com essa essência anterior. Eis então que a água, no que eu dizia antes, pode ser encarada como sentido ou como que dá sentido, e a partir disso ele estrutura o sentido do mundo, o sentido dos elementos físicos, o sentido da ética e assim por diante. Só que vejam que se a gente pegar pelo menos uns 5.000 anos ali antes do Tales de Mileto nascer, na cultura indiana você tinha o conceito de Brahman, que o universo é uma essência, uma vitalidade suprema, uma essência de vida absoluta, e que dessa essência de vida todos os seres particulares foram criados, e que o grande aprendizado da vida é você perceber que esse seu ego, que essa sua formação individual não é a própria vida, não encerra em si todo o sentido da vida, mas que você tem que buscar essa essência maior que você. E a partir disso você tem uma ética, você tem uma cosmologia, você tem uma mitologia, você tem ciências, você tem todo tipo de coisa sendo desenvolvida a partir dessa ideia de Brahma. Igualmente também na China, você tem os conceitos de Yin e Yang, que são opostos que produzem o mundo e que produzem todas as mutações do mundo, e que o mundo é uma mutação constante de certos princípios.
Você também tinha na China a teoria dos elementos, que você tem 5 elementos, são 5 mesmo? Não lembro exatamente se são 5, mas tem 5 elementos que gerem tanto os nossos corpos quanto os nossos ambientes, as nossas relações. Então, assim, essa ideia de que na Grécia alguém criou um princípio por trás da realidade e a partir disso explicou tudo é simplesmente falsa. Ela se mostra falsa com um exame muito pequeno, muito rápido, na verdade. Então, por que a gente diz que a filosofia se formou na Grécia Antiga? Porque a nossa área acadêmica se constituiu a partir de uma conversa específica entre certos autores, que começa ali quando Alexandre o Grande, que foi aluno do Aristóteles e que foi um grande conquistador, procura preservar e enaltecer a linhagem do seu professor. Então a gente começa a tratar Aristóteles, Sócrates e Platão como se tivessem sido os criadores da filosofia. Porque você tem essa ideologia imperialista de falar, não, o conhecimento surgiu aqui. Esse conquistador estava associado à origem do conhecimento. Então, e você, nos próprios autores como Aristóteles, você não vê esse eurocentrismo. Aristóteles atribui a origem da filosofia, por exemplo, ao ócio na casta sacerdotal do Egito. Aristóteles dizia que para você produzir filosofia e conhecimento, você precisa estar livre do mundo do trabalho braçal, mas ao mesmo tempo interessado em produzir conhecimento no seu próprio ritmo. E justamente essas condições para ele se realizaram na casta dos sacerdotes no Egito. Tanto é que, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, ele se encontra numa pirâmide do Egito. Não foi o Pitágoras que inventou aquela forma matemática, já tinha uma pirâmide há sei lá quanto tempo. Porque aqueles sacerdotes produziram matemática, produziram conhecimento, porque eles tinham tempo para fazer isso e eles tinham pela profissão de sacerdote, né? É uma busca pelo sentido das coisas, uma busca por algo maior. Então, a ideia de que a filosofia nasceu na Grécia é um produto da nossa confusão de achar que a área acadêmica da filosofia é a própria filosofia e a gente tentar explicar a filosofia a partir disso. E aí o que a gente acaba fazendo é reproduzindo o eurocentrismo, a ideologia política e também econômica de que o conhecimento nasceu na Europa, que a racionalidade nasceu na Europa. E assim, quando um alemão, quando um francês fala que a filosofia é só europeia, até dá para entender. Só o problema é a gente fazendo isso, né? É um complexo de vira-lata da nossa parte, não é uma questão de conhecimento. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de filosofia africana, eu saí da faculdade sem aprender filosofia africana, sem saber nada sobre isso. Eu só fui estudar filosofia indiana por conta, porque eu um dia me deparei com um livro na biblioteca municipal chamado Filosofias da Índia e eu comecei a me interessar por isso quando eu estava na faculdade. Eu comecei a olhar um pouco para isso, mas em termos de filosofia africana, eu não tive nem a sorte de conhecer um único livro que poderia me ajudar a estudar. E a gente ainda trata isso como se fosse a natureza da filosofia, quando na verdade é a natureza do nosso meio acadêmico que tem uma história política completamente ligada ao eurocentrismo. Então a gente não pode confundir essas duas coisas, a essência da filosofia e o meio acadêmico que a representa, porque a gente deve sempre tentar fazer com que o meio acadêmico represente cada vez melhor a essência da filosofia. E outra coisa também que muitas pessoas dizem é que filosofia é uma espécie de crítica do senso comum. Mas peguem só esse exemplo que eu acabei de dar do eurocentrismo na academia, que as pessoas até hoje falam que essa filosofia surgiu na Grécia Antiga. Isso não é um senso comum também? Os acadêmicos não têm senso comum? Uma comunidade acadêmica é imune aos fenômenos que afetam outras comunidades, como, por exemplo, a formação de um senso comum? E outra, o senso comum hoje em dia, da maioria das pessoas, é que a Terra não é plana. A esmagadora maioria da população tem convicção de que a Terra é redonda e de que a Terra orbita em torno do Sol e não o contrário. Aí você pega um terraplanista que defende o contrário, ele está indo contra o senso comum, e a gente vai falar que isso é uma atitude filosófica e o senso comum está errado, o senso comum é menos filosófico. Então, assim, esses são estilos de definir a filosofia
que eles são equivocados porque eles partem dessa naturalização do lugar da instituição acadêmica como se fosse a essência da filosofia. Eu espero que esse ponto fique muito claro, porque eu não estou dizendo, por exemplo, que o trabalho acadêmico não é importante ou que a filosofia europeia não é importante. Eu me formei em filosofia, certo? E eu só pude estudar vários autores e autoras porque acadêmicos formados tanto nas filosofias desses autores, especialistas acadêmicos em Platão, Agostinho e assim por diante, como também especialistas nas línguas originais desses autores, como, por exemplo, especialistas em alemão e em Nietzsche. Por causa de pessoas assim, eu pude ler traduções feitas de forma muito cuidadosa e sensível com o sentido do texto, de tal forma que eu pudesse desfrutar dessas filosofias. Se eu fosse sozinho aprender todas as línguas em textos que eu li, se eu fosse aprender alemão, francês, inglês, grego clássico, latim, bem o suficiente para poder ler textos filosóficos, eu passaria o tanto de tempo que eu passei me formando em filosofia só aprendendo essas línguas, certo? Eu estudei 10 anos filosofia, eu passaria talvez mais que 10 anos aprendendo essas línguas. Então, o trabalho acadêmico é de fundamental importância. Só que existe essa situação política que permanece naturalizada do eurocentrismo acadêmico e dessa separação entre o discurso acadêmico e o que se chama de senso comum. Muitos acadêmicos acreditam que existe um público da filosofia, que existem pessoas que têm a filosofia em si, existem os grandes filósofos e existem as pessoas normais. Eu já ouvi esse termo, por exemplo, na licenciatura. As pessoas falam, cuidado, você vai debater com pessoas normais ali. O que são pessoas normais? Nós não somos normais? Tudo bem, se você falar para mim que eu não sou normal, eu até sou obrigado a aceitar. Mas você está dizendo que nós somos pessoas especiais, iluminadas, é isso? Então, assim, o que me motiva principalmente a fazer esse canal no YouTube é que eu gostaria de divulgar uma outra versão da filosofia. Divulgar uma versão da filosofia que contempla esse horizonte acadêmico do que foi desenvolvido na Europa e todas as riquezas que se tem ali, mas também olhar para outros horizontes, como a filosofia indiana, como a chinesa, eventualmente estudar a filosofia africana para compartilhar isso e principalmente exercer aqui a parte prática da filosofia, porque a filosofia tem uma parte prática, que é o discurso público. Um dos motivos pelos quais o nosso debate político é tão podre, é tão reacionário em essência, não é só um lado que é reacionário, o próprio debate é reacionário. Porque, bom, um dos fatores para isso, tem muitos motivos, né? Mas um dos fatores principais é que os filósofos, os grandes filósofos como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, como Foucault, como Kant, mesmo alguns tipos mais solitários como Nietzsche, eles tiveram uma participação pública. Eles tiveram uma coisa de falar ao público através dos seus meios. Tudo bem que no passado o maior meio que alguém tinha para publicar uma ideia era escrever um livro. Mas hoje em dia a gente tem outros meios. E quando as pessoas que estudam filosofia não trazem isso para o público, esse buraco acaba sendo tapado de outras formas. Você tem figuras aí como Olavo de Carvalho que surgem, você tem jornalistas ocupando esse espaço, só que às vezes também cometendo vários equívocos. Então, a filosofia ela tem uma função pública, ela tem um papel público, ela não é uma disciplina só teórica. Eu gostaria aqui de exercer justamente esse papel. Então, eu pretendo aqui oferecer tanto algumas aulas sobre história da filosofia, como também algumas reflexões filosóficas originais e também falar sobre esses estudos que eu tenho em filosofia indiana, filosofia chinesa. Eu tenho a intenção de começar a estudar filosofia africana, só que eu nem sei como começar, mas eu pretendo descobrir e contar para vocês. Então, assim, se você me ouviu falar por 20 minutos, eu te agradeço muito. E se você vê outros vídeos desse canal, por exemplo, a próxima aula que eu vou fazer, eu acho que vai ser sobre o mito da caverna no Platão, que é muito interessante para a gente pensar a atualidade. Mas se você gostar de outros conteúdos desse canal, se inscreve e compartilha esses conteúdos para outras pessoas, que isso vai me ajudar muito. Então, assim, eu agradeço muito a sua atenção durante esses longos minutos aqui.
E espero que, de maneira geral, o meu conteúdo te inspire a estudar filosofia, te ajude a estudar melhor esse campo e a conhecer coisas que você não conheceria de outra forma. Tá bom? Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima.